A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos falar da lição 8. A lição 8, ela trata do ir de fazer discípulo. Lá no livro de Mateus, no capítulo 28, nós vamos abrir a Bíblia agora, tá? Lá no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, fala da grande comissão, relata da grande comissão. A grande comissão foi a última instrução, né, dada por Jesus aos discípulos. E lá no versículo 18, é falado assim: Jesus, aproximando-se, falando-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, na grande comissão, o Senhor deixou, uma ordem, um mandamento para nós, ir de fazer discípulo. O propósito dessa lição é oferecer algumas orientações que ajudarão você a entender. Entender o quê? Por que fomos chamados para ser testemunhas? Lá no livro de Atos, no capítulo 1, vamos abrir lá, Atos capítulo 1. No versículo 8, fala assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus delegou a tarefa de testemunhar e fazer discípulos a todas as pessoas que já nasceram de novo e já fizeram dele seu rei absoluto da sua vida. Isto é, certamente inclui eu e você. Nossa missão principal é trazer as novas pessoas para o reino e treiná-las a fazer o mesmo com os outros. Então, nós fomos chamados para testemunhar, nós precisamos levar aquilo que nós temos aprendido para as outras pessoas e com isso gerar outros discípulos. Segundo, evangelismo como estilo de vida. Evangelizar e fazer discípulos é um estilo de vida que Deus quer de todos os cristãos. Nós precisamos viver isso, né? Nós precisamos compartilhar, repartir. Nós precisamos compartilhar porque nós participamos de uma célula, nós participamos de um culto, nós lemos a palavra do Senhor, nos enchemos e nós precisamos distribuir aquilo que nós aprendemos para as outras pessoas. Nós precisamos entender que nós precisamos compartilhar o que nós aprendemos com as outras pessoas. Amém? Terceiro, avançar o seu ciclo de influência, a sua casa para Jesus. Nós precisamos alcançar o nosso ciclo de influência, ou seja, nós precisamos alcançar os nossos amigos, os nossos pais que ainda não se converteram, né? Algum membro da nossa casa, algum membro da nossa família. Então, lá em João, nós vamos abrir a Bíblia de novo, lá no livro de João 4, no versículo 35, que diz assim: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levante os olhos e veja os campos, pois estão maduros para a colheita. Portanto, é um fato que há muitas pessoas que já estão prontas para viver o Evangelho e receber Jesus. Mas o diabo, ele traz uma mentira para nós. Porque ele fala que ele tenta colocar em nossa mente que as pessoas não querem Jesus. Ninguém está querendo saber, não. Ninguém quer caçar ir para a igreja, ninguém quer congregar, ninguém quer viver em comunhão, ninguém quer participar de uma célula. Não, isso é uma mentira que o diabo tenta colocar em nossas mentes. Porque a realidade é que há milhares de pessoas com fome de Deus e que o Espírito Santo está trabalhando incansavelmente na vida das pessoas, preparando-as para a nossa chegada com a mensagem do Evangelho. Então o Espírito Santo, ele trabalha na vida das pessoas e nós precisamos chegar com ousadia, nós precisamos estar dispostos a levar o Evangelho, a palavra do Senhor para a vida dessas pessoas. Então, é mentira, as pessoas não querem saber de Jesus, é mentira. A verdade é que estão todos aflitos, estão todos ansiosos em conhecer Jesus. Só que muitas pessoas, elas não têm a coragem de dizer isso. Então, o Espírito Santo, ele vai lá, trabalha na vida da pessoa e nós nos encontramos disponíveis e somos pessoas ousadas e nós irmos e levar o Evangelho para a vida das pessoas. Lá em Colossenses 4, 5, diz: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveite bem o tempo. Ou seja, nós precisamos aproveitar. Olha, Covid-19 tá aí, todo mundo nessa loucura, todo mundo desesperado, né? Às vezes nós
podemos entender que é esse momento que o Senhor tem para nós como igreja em fazer o mandamento, em cumprir a ordem que o Senhor nos deu, que é de fazer discípulos. As pessoas estão assim, sensíveis, as pessoas estão curiosas. Hoje a gente vê lives, gente, quantas lives hoje estão tendo e tantas pessoas que não são cristãs estão ouvindo, porque lá na frente eu falei que a igreja, lá atrás eu falei que a igreja era a esperança do mundo. As pessoas estão buscando a esperança, as pessoas estão buscando em nós. Nós precisamos testemunhar essa esperança, nós precisamos falar, mas nós precisamos aproveitar este tempo. Todo dia é um novo dia, todo dia o Senhor nos dá uma nova oportunidade de viver e falar da sua palavra, né? Fazer o que Ele nos ensinou. Então cultive os bons relacionamentos e seja uma pessoa de influência, mas uma influência positiva. Amém? Quarto, não deixe os seus velhos amigos para trás. Às vezes nós nos convertemos e esquecemos das nossas amizades, né? Podemos dizer assim, do mundo. Mas vamos pensar, se nós esquecemos dela, quem vai apresentar Jesus para elas? Então, se nós conhecemos Jesus primeiro, o nosso papel de apresentar para elas a Cristo. Então, esse papel é meu e seu. Não abandone essas amizades. Leve elas a conhecer Jesus Cristo assim como você conheceu. Amém? E por último, a oração. Nós precisamos entender que a vida de um cristão é uma vida de oração. Para nós irmos e levarmos o evangelho, nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos jejuar, porque o jejum e a oração muda a vida das pessoas. Muitas das vezes nós não vamos falar muito, mas se nós orarmos por aquela pessoa, jejuarmos pela vida dela, nós vamos ver fruto, nós vamos ver mudança, nós vamos ver transformação, né? Ore diariamente e peça a Deus a oportunidade para você levar as pessoas a conhecer a Ele assim como você conheceu. Amém? Eu falei por último porque agora eu quero relatar algo que é muito necessário, o ir de fazer discípulo, porque o nosso testemunho, né? Nós falamos de 5 tópicos, mas o nosso testemunho, ele também é muito importante, porque nós vamos falar, amém, nós precisamos falar sim, só que as pessoas precisam ver uma mudança na nossa vida. Há uma mudança ali, de olhos, que elas possam ver, algo que elas conseguem falar, nossa, a Natália era assim, 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 ela começou, né, ela conheceu Jesus, ela começou a congregar, ela começou a ir para a igreja, olha como é que ela está diferente. Então nós precisamos testemunhar. E o testemunho, ele pode ser dividido em 3 partes, para ficar fácil para você entender. Primeiro, você vai contar a sua vida antes de conhecer Jesus, né? Depois você vai contar como que você conheceu Jesus e o terceiro, como anda a sua vida com Jesus. Então você vai contar as maravilhas que o Senhor tem feito, como você tem lido a palavra do Senhor, como o Senhor tem falado com você, como que você era antes. Olha para você ver. Que prazer, nós precisamos ter isso como um prazer na nossa vida. O Senhor nos escolheu para ser testemunhas deles aqui na terra. Então isso é um privilégio para nós. Nós precisamos falar, testemunhar. Amém? Antes de eu dar continuidade, eu só queria abrir um parênteses para a gente falar de levar as pessoas a essa decisão, né? Nós precisamos entender que nós vamos fazer todas as etapas que nós falamos, né? Vamos falar do nosso testemunho, mas nós precisamos levar a pessoa a tomar essa decisão também. Então convide essa pessoa a aceitar Jesus, convide a reconhecer que Ele é tudo na vida dela. E encoraje essa pessoa a vir na sua igreja local, a vir nos nossos cultos e aqui ela reconhecer o Senhor como seu Salvador. E nós precisamos encorajar essas pessoas a perseverar, a manter constantes nas suas vidas. Amém? E como nós aprendemos? E de fazer discípulo, né? Agora chegou a nossa hora de tornar um discipulador. Nós já fizemos nossas partes, né? Já aprendemos tudo, mas agora é a nossa hora. Chegou o nosso momento de tornar. Jesus, ele não mandou fazer convertidos, mas sim fazer discípulos. Isso é a nossa responsabilidade e isso é um grande privilégio. Então chegou a nossa hora. Eu coloquei um exemplo para a gente entender um pouco da mãe com a criança. A mãe, ela gera um filho.
né? E ali ela vai precisar cuidar dessa criança na fase dela de bebê, depois, né, de neném maiorzinho, e vai crescendo e vai mudando de fase. Até que vira um adulto, casa, e aí não que não continue o cuidado, mas nós precisamos ir com esse cuidado, porque o bebê ele depende muito da mãe, né? Ele depende muito dos cuidados da mãe. E nós também, dando início no discipulado, nós precisamos cuidar das pessoas assim como um bebê, dando uma atenção maior, e aí nós vamos crescendo o nosso nível, a pessoa vai amadurecendo, e nisso aí ela vai começar a fazer também aquilo que você fez com ela. Amém? Mas para isso nós precisamos estar firme num propósito com o Senhor, estar firme dentro da nossa visão, da nossa igreja local. Então, o que é um discípulo? É um seguidor, um praticante dos ensinos do mestre, aluno submisso. Então, o discípulo de Jesus é alguém que crê em tudo o que Jesus diz e faz, o que Jesus manda. Ser um discípulo de Jesus implica em ver muito mais do que somente um convertido a uma igreja evangélica, é que agora crê e que é salvo. Ser um discípulo de Jesus implica em fazer discípulos. Então, bora, convido você a fazer discípulos. E o que significa discipular? É gerar seguidores de Cristo. Muitas vezes as pessoas confundem o discipular com mandar. Nós não mandamos na vida das pessoas, né? Nós geramos seguidores de Cristo, nós damos direção, né? Nós damos conselhos, mas cabe à pessoa a querer seguir ou não. Então você não manda na vida da pessoa. Muitas vezes as pessoas confundem. Eu sou um discípulo, eu sou um discipulador, eu mando sim, a pessoa tem que me dar, ela é obrigada a me dar satisfação da vida dela, é obrigada a falar as coisas pra mim. Não, a gente tem que começar aos poucos, né, na humildade, na simplicidade, e com isso a pessoa vai ganhando uma confiança e ela vai falando aquilo que ela acha que é necessário falar. Nós não podemos sair mandando nas pessoas, nós precisamos gerar, né, discípulos de Jesus. E geralmente a nossa igreja aconselha fazer esse discipulado, né, ser um discipulador de pessoas do mesmo sexo, de preferência, homem com homem, mulher com mulher, tá? E é um projeto da nossa igreja. Esse discipulado, a nossa igreja vive o discipulado. Ser discipulador é ser modelo. Nós precisamos exalar o perfume de Jesus. As pessoas, quando a gente passa um perfume, às vezes a gente chega perto de alguém, a pessoa fala assim, nossa, que cheiro bom, cheiro gostoso, qual perfume é esse? O exalar o perfume de Jesus é isso também. É as pessoas chegam e falam, nossa, que cheirinho bom, o que é isso? Que perfume é esse? Não, que luz é essa? Jesus. Então nós precisamos exalar esse perfume. As pessoas precisam chegar perto de nós e ver algo diferente, ver um cheiro diferente em nós. E então você já está preparado para começar logo a cumprir o mandamento que Jesus nos deu. Como começar a discipular? Você pede a permissão do seu líder, né? E você tem que confiar na capacitação que o Espírito Santo te dará e fazer o mesmo o que estamos fazendo com você agora com outras pessoas. Há também o discipulado da vida cristã, mais profundo, que você está convidado a começar. Não pare de crescer, ande com quem vai te aproximar ainda mais de Jesus. Nosso alvo é a estatura varão perfeito, até Cristo se formar em nós. Então, bora desenvolver, bora crescer, bora andar com as pessoas que é de Deus, bora crescer na palavra e em oração, para que nós possamos fazer o mandamento que o Senhor nos fez, que é ir de fazer discípulos. Amém? Então, nós, aprendemos sobre o nosso papel de discipulador, E eu queria falar um pouco para vocês sobre como é importante mesmo a visão celular. Porque eu sou aqui do bairro onde a igreja local, está localizada. E muitas das vezes eu me recusei a um pedido de uma pessoa, de várias pessoas que me conhecem já desde de infância. E eu comecei a recusar, até que um dia eu falei que eu não dava mais. Então, dia 21 de março de 2015, eu vim no meu primeiro culto aqui na Connect Solimões. E nisso eu já fui inserida em uma célula, comecei a participar de uma célula, isso eu comecei a envolver, fui no encontro, participei do encontro e hoje eu estou aqui na igreja, fez 5 anos que eu estou aqui, eu batizei aqui e daqui eu faço parte do Ministério Infantil, faço parte do Ministério dos Jovens,
e nós estamos juntos crescendo. Eu me envolvi com as coisas da igreja, que tem muito trabalho, e isso me ajudou muito, porque nós precisamos entender que quanto mais nós estamos envolvidos, nós desenvolvemos naquilo, mais ainda nós ficamos apaixonados, né? Então faça, participa, vire à noite aqui se for preciso. Quantas vezes nós viramos noites aqui com congressos, e isso foi prazeroso para mim, isso me ajudou a se aproximar das pessoas. Nós não conseguimos caminhar sozinhos, nós precisamos estar juntos, né? Nós precisamos ter comunhão com os irmãos. Então, assim, eu estar numa célula, hoje eu sou líder de célula, lidero uma célula, né, na casa da minha avó, e aí nós participamos e vamos crescendo cada dia mais. Então eu agradeço, né, os irmãos por terem me ouvido até aqui. Espero que eu tenha conseguido, né, passar com clareza, né, uma forma simples e com clareza para vocês, e que espero que vocês tenham entendido. Eu agradeço demais, né, por vocês terem participado, e Deus abençoe a vida de vocês.